Olá, bom dia. Tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast, um Businesscast, e hoje vamos falar sobre distribuição de energia elétrica no Piauí. Todos os problemas relacionados a isso e também as vantagens, os benefícios, o trabalho da Equatorial. E quem vem aqui representar a Equatorial é Joaquim Milhome, contador e gerente de relacionamento com cliente da Equatorial. Tudo bom? Tudo bem, Douglas? Prazer estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. Espero ao final desse papo aqui ter contribuído bastante assim, a nível de esclarecimento da nossa operação, né? Quais são os fundamentos, como é que ela funciona. Também dá uma perspectiva do que temos feito desde 2018 para cá, quando assumimos a concessão do estado do Piauí. E vamos Estou à começar. sua disposição. Vamos começar por aí. Vamos começar o que a Equatorial tem feito em termos de incremento nessa rede de distribuição, de investimentos. Fique à vontade. É sabido pela população piauiense das dificuldades históricas da concessão aqui sob a gestão pública. Então nós chegamos em 2018, depois de um leilão onde somente a Equatorial, a população deve lembrar, se dispôs a enfrentar esse desafio. Nós fomos o único player a participar daquele leilão naquele momento. Era um negócio que nos interessava muito, tanto pela proximidade geográfica, como Maranhão e o Pará, onde nós já tínhamos distribuidoras, já operávamos ali os negócios. Também pela oportunidade que nós enxergávamos e por ser um pouco do nosso know-how. Então, historicamente, a Equatorial tem assumido negócios complexos, desafiadores, tem implementado um modelo de gestão muito eficiente e por isso ela é reconhecida hoje a nível nacional. Nós já crescemos bastante depois da assunção do negócio do Piauí e tudo muito baseado em um modelo de gestão simples, focado em resultados, em austeridade financeira, em valorização das pessoas. Enfim, hoje nós atuamos aqui no Piauí e podemos dizer que já avançamos bastante, apesar dos desafios que são muito relevantes ainda. Encontramos aqui uma condição de infraestrutura bastante degradada pela falta de investimento ao longo dos anos, carências muito relevantes no atendimento a todos os segmentos, desde o residencial, rural, industrial, comercial, e nós temos procurado atuar seguindo uma estratégia que é mais ou menos a lógica do setor elétrico, do segmento de distribuição de energia elétrica. Nós começamos pelo reforço ao suporte energético, falo principalmente de linhas de transmissão e subestações. Vou lembrar aqui dos principais investimentos feitos daquele momento quando nós assumimos até aqui. Nós definimos, para começar, 3 grandes prioridades. Quais sejam? O litoral do estado, dado a importância para o turismo do estado. Também a capital, polo gastronômico da capital. Aqui está o nosso maior mercado proporcionalmente. Os formadores de opinião, naturalmente, estão mais centralizados e estabelecidos aqui na capital. E a região do agronegócio, que é um desafio bastante particular, não só para a distribuição do estado do Piauí, mas qualquer distribuidora, pelas características bem particulares do estado. Vou citar alguns empreendimentos bem relevantes para o desenvolvimento do estado do Piauí, que está ali no cerne da nossa missão, que foi a construção da linha de transmissão de Piripiri para Esperantina, depois estendida até Matias Olímpio recentemente. Então 13 municípios daquele eixo do norte do estado foram contemplados. Era talvez a pior condição de infraestrutura quando nós chegamos aqui. Fizemos o reforço da subestação de Camurupim lá no litoral. Para atender o polo turístico de Barra Grande. Entregamos de início 3 subestações que estavam em construção na área do agronegócio, Quilombo, Cristino Castro e Nova Santa Rosa, lá na área do agronegócio. Nos Cerrados. Fizemos aqui a subestação Ininga, extremamente importante quando nós pensamos no centro comercial de Teresina. Recentemente a subestação Centro para reforçar também o polo comercial e o
polo hospitalar e também para servir de alternativas de manobras no caso de falhas das outras infraestruturas de fornecimento. Fizemos a subestação esplanada, dotando a área do Polo Industrial Sul da capacidade de receber grandes empreendimentos e reforçamos, construímos Lemerval Lobão, a subestação, construímos Palmeirais, onde nós tínhamos também dificuldades históricas reconhecidas. Construímos, entregamos pelo menos 15 novas subestações até agora, depois que chegamos aqui. Então, estou falando de 5 grandes empreendimentos, 3 grandes empreendimentos a cada um dos 5 anos que nós estamos aqui. Agora, digamos, esse desafio ele é crescente, uma vez que a demanda também é crescente, né? Você falou dos investimentos aqui no setor industrial da capital e eu queria que você se estendesse um pouco mais sobre isso. Nós temos o Polo Industrial Sul, que já é uma realidade e vem se desenvolvendo, crescendo e também gerando uma demanda. E temos o Polo Industrial Norte, que está em fase de implantação, mas que também já apresenta demanda. Quais são os projetos ou os planos da empresa para esses 2 setores? É importante aqui, Douglas, estabelecer conceitos que ajudem na compreensão de quem nos ouve e participa da nossa conversa. Os investimentos de uma distribuidora, e nós tem um conceito regulatório que nós chamamos de investimento prudente. Nenhuma distribuidora ela pode ou deve se antecipar às demandas, até porque essas demandas podem não se realizar e o custo, os valores investidos, eles vão ser repassados. São sempre valores muito altos, né? São valores altos que vão, pelo modelo, ser reconhecidos na tarifa. Então, definindo um investimento imprudente, nos antecipando às necessidades, correndo risco de elas não se realizarem, o consumidor do Piauí, de modo geral, vai arcar com esses investimentos. Então, nós somos muito cuidadosos e responsáveis com relação a isso. Então, os 2 exemplos eles são bons porque eles mostram que, em chegando aqui, existia uma demanda reconhecida, existia uma grita geral dos empresários situados ali no polo industrial. Lembro que um dos primeiros contatos que eu fiz particularmente foi com lá na sede da Secretaria de Desenvolvimento com os empresários dali. Lembro que tinha o João do Fernorte, tinha o George, pessoas ligadas àquela área, né, produtiva. E ali nós fizemos um compromisso, salvo engano, era janeiro, fevereiro de 19, em 20, no início de 2020, um ano depois, nós estávamos entregando a subestação esplanada. Então, conhecidas as demandas, formalizadas as demandas, resta à Equatorial, ou à distribuidora, a responsabilidade de garantir a infraestrutura necessária para dar suporte ao desenvolvimento. Isso aconteceu lá. No Polo Industrial Norte, nós, além dos empreendimentos já instalados, que foram atendidos seguindo os ritos regulatórios, dou o exemplo da Crow, que é a principal... Sim, a de latinhas, né? A indústria de latinhas. Então, a Crow hoje ela representa a principal carga no Polo Industrial Norte. Nós não temos formalizadas demandas relacionadas a essas necessidades do Polo Norte. Então, nós estimulamos, inclusive, as áreas, as pastas de desenvolvimento municipal, estadual, caso tenham essas demandas já apresentadas pelos empresários, que compartilhem com a Equatorial, porque para atender a qualquer carga, nós temos que fazer um estudo de viabilidade, de conexão. Então, é possível conectar essas cargas pretendidas com as condições atuais ou nós teremos que fazer investimentos para dar suporte a esses investimentos? Como é que você diria que está hoje? Está de acordo com a demanda? Quando nós pensamos no Polo Industrial Sul, diria que nós temos carga suficiente para atender, para esse momento, para as demandas conhecidas, em condição suficiente. Então, podem chegar indústrias no Polo Sul que nós temos hoje carga para atender. Claro que isso é dinâmico, em chegando grandes cargas, nós temos que fazer adequações no nosso sistema para poder atendê-las. No Polo Industrial Norte, nós atendemos as cargas que estão lá instaladas. É um pouco mais desafiador porque a rede é um pouco mais extensa, atravessa um pouco de áreas mais sujeitas à vegetação, por exemplo. Então, nós temos uma condição melhor em termos de fornecimento e manutenção no Polo Sul e um pouco
mais desafiadora no Polo Norte, mas não conhecemos demandas relevantes que devam ser atendidas ali no Polo Norte. Estimulamos, como disse, as áreas e pastas responsáveis para nos provocar para que nós possamos fazer esses estudos e informar o que é necessário para atender essas cargas. Vamos sair da zona norte de Teresina, vamos para o sul do estado, vamos lá para a região dos Cerrados. Aquela região hoje cresce muito, muitas indústrias, empresas se estabelecendo, fazendas que produzem a partir da irrigação e isso demanda muita energia. Como é que estamos por lá? Eu falo do atendimento às áreas do agronegócio com relativa propriedade. Eu vivi, enquanto trabalhava no Maranhão, o mesmo movimento, o mesmo crescimento na área de balsas, na região ali do extremo sul do estado do Maranhão. Tivemos algumas dificuldades lá, avançamos com o atendimento e um pouco em chegando aqui encontramos a mesma necessidade, a mesma realidade. O agronegócio tem algumas particularidades que vale a pena comentar. Nós estamos falando de áreas territoriais muito relevantes, bem extensas. Né? Nós estamos falando, portanto, de redes muito longas e naturalmente, infelizmente, o investimento em rede elétrica ainda é muito alto, ainda nesse momento, então não tem como fazer um atendimento a novas cargas sem estender fisicamente as redes. Então nós dependeremos de concreto, de cabos, de equipamentos. Quanto mais distante, mais onerosos serão esses investimentos, mais vultosos serão esses investimentos. O agronegócio ele tem outra característica que dificulta um pouco o alcance dessas necessidades, é a sazonalidade do mercado. Consumo sazonal. O consumo é muito sazonal. E quando nós recebemos os pleitos do agronegócio, normalmente as cargas informadas são as potências instaladas. Então eu estou falando de potência instalada do transformador para atender a necessidade mais extrema, para atender a maior curva de consumo. Ao longo do ano, depois de passadas as fases ali de plantio, colheita e secagem, essas cargas elas reduzem bastante. É claro que nós nem vamos atender o agronegócio pensando nas potências instaladas e nem no mínimo de consumo. Existe um regramento do setor que ele vai estabelecer que demandas serão registradas ao longo do ano e que vão criar obrigações de atendimento. Em resumo, para atender uma fazenda, eu tenho que fazer uma rede muito extensa, em regra, muito cara, em regra, para atender uma carga, fora algumas particularidades, relativamente pequena. Então, o modelo regulatório ele estabelece um limite de investimentos da distribuidora. A despeito da nossa vontade de atender, da nossa responsabilidade de atender, existem limites que eu não posso ultrapassar. Por exemplo? Vou citar aqui um grande empreendimento que vai chegar no município de Uruçuí. Então, a carga projetada ela é muito grande, só para efeito de comparação, a carga de um único empreendimento é como corresponderia a toda a carga instalada no Polo Industrial Sul de Teresina. A mesma relação, para ter uma ideia de comparação. Uruçuí, hoje, não dispõe de infraestrutura de rede elétrica capaz de atender esse empreendimento sem um esforço de investimento muito alto. Avaliamos 5 alternativas técnicas, só uma seria capaz de atender plenamente a necessidade do empreendimento, que é trazer uma linha de 138 kV, só para dar também uma dimensão, é 10 vezes maior do que a tensão de atendimento na área urbana de Teresina. É uma linha de subtransmissão que precisa ter uma tensão muito elevada para poder atender essa carga. São mais de 100 quilômetros de rede, então é um empreendimento na ordem de 150 milhões. Quando nós aplicamos o modelo regulatório para definir o nosso limite de responsabilidade e a participação financeira que será de responsabilidade do consumidor, o nosso limite é relativamente pequeno em função da carga, mesmo que uma carga grande, mas considerando o investimento total da obra, e a participação financeira do consumidor ela é grande. Então, isso cria dificuldades para o atendimento, uma vez que os consumidores do agronegócio apresentam as suas necessidades,
nós fazemos os estudos e apresentamos o nosso limite de investimento e a eventual participação financeira dos consumidores, isso dificulta o avanço das obras. Então é muito importante aqui ressaltar, deixar claro que a Equatorial ou qualquer distribuidora, ela não pode atuar fora desses limites, fora desse regramento. Então, agronegócio, nós temos feito investimentos muito importantes, vou citar alguns, mas temos ainda esses desafios. Algumas carências, né? Algumas carências. Quando você olha para o estado do Piauí, eu diria que hoje, ali na área de Picos, Valença, nós temos que fazer reforços importantes. Quando nós vamos ali para a área, para o sul do estado, para o polo das mineradoras, eu estou falando ali do eixo Curimatá, Júlio Borges, Parnaguá, Riacho Frio, Morro Cabeça no Tempo. Então ali nós temos demandas reprimidas de indústrias do calcário, especialmente, que vão passar a ser atendidas a partir de um grande empreendimento que nós estaremos entregando provavelmente em junho desse ano, ao final do primeiro semestre. Então nós estamos fazendo um reforço importantíssimo naquele eixo para cobrir aquela área hoje muito carente. As empresas têm nos demandado aumentos de carga de demanda e nós não temos conseguido atender por uma questão de infraestrutura herdada aí do momento anterior. Nós já ampliamos a subestação de Uruçuí no dobro da sua capacidade, estamos ampliando o Gilboés também no dobro da sua capacidade, dobramos praticamente, entregamos aquelas 3 subestações, como eu falei, lá também no agronegócio, mas nós ainda temos, por exemplo, na Serra da Fortaleza, mais próximo ali de Santa Filomena, um vazio, a falta de infraestrutura de rede elétrica aí, que só poderá ser atendido com a expansão do nosso sistema a partir de Baixa Grande do Ribeiro. Hoje seria essa condição natural, seria essa extensão lá. Em Baixa Grande nós temos uma situação interessante porque há pouco tempo era considerado um investimento prudente feito pela gestão anterior, então se colocou uma subestação maior do que o necessário para atender às necessidades do agronegócio naquele momento. E hoje, com a explosão, o boom dos grandes projetos de irrigação que estão chegando ali, nós precisaremos, o mais rápido possível, fazer essa adequação, criar essa condição de infraestrutura. Essa adequação, ela demanda muito tempo? Demanda muito tempo, Douglas, porque todas as questões de infraestrutura, em regra, elas requerem tempo e investimento razoáveis. Lá, para dar um exemplo, nós temos uma subestação hoje de 6,5 MVAs, só para dar uma dimensão, e um cliente, um grupo empresarial que nós atendemos recentemente, praticamente consome essa capacidade toda. Existem vários projetos que estão sendo demandados naquela área que exigirão da Equatorial a adequação. De novo, lembro, aplicando aquela regra do setor. Existem obrigações da parte da Equatorial, existem, a depender do projeto também, obrigações dos interessados. Mas para te responder, não se compra, não se entrega, não se aplica um transformador de força, que são aqueles transformadores grandes das subestações, em menos de um ano, em menos de 18 meses. Falo só do transformador. E aí tem a questão de licenciamento ambiental, se você tiver que fazer uma linha nova, tem as questões de adequação dos pátios das subestações. Em alguns casos mais extremos, isso vale para o caso de Uruçuí, você pode depender de políticas, decisões de governo federal, pode depender de estudos da empresa de pesquisa energética, e aí quando a dependência chega nesse nível de decisões governamentais a nível federal, nós podemos estar falando de 5 anos, podemos estar falando de 8 anos, para que esse fluxo dos estudos, leilões e execução efetivamente das obras possam ser executadas. Então cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, é importante dizer isso, para atender um consumidor, independentemente da carga, próximo de uma infraestrutura que nós já disponhamos ali, em condições de atendê-lo, isso é muito rápido. Em regra, assim, em média, nós atendemos um consumidor industrial, comercial, poder público que estejam próximos de uma rede de média tensão nossas em 20 dias, desde o pedido de viabilidade, em 20, 30 dias.
Então, o cliente solicita a viabilidade, nós fazemos a avaliação, respondemos da condição de execução, ele executa a parte de sua responsabilidade e nós cuidamos de fazer a rede para fazer a conexão. Falo naturalmente de uma rede curta, 1, 2, 3 postes. São 20, 30 dias em média para fazer esses atendimentos, se dispusermos de uma condição adequada. Até porque, uma vez conectado, nós temos que garantir os índices de conformidade, que são 2 indicadores principais, né? Que é o quanto nós garantimos a continuidade, não faltar energia, e quão confiável é o fornecimento, é o nível de tensão adequado. Joaquim, eu acompanho ali essa região de Uruçuí desde que a Bung se instalou ali, né? Quando ela se instalou, a situação era muito precária, mudou muito, cresceu muito. Cresceram os investimentos, como cresceram também as demandas. Hoje é outra realidade, não dá nem para comparar. Mas como você costuma falar na herança, essa rede hoje que atende ali, ela é segura? Quando nós falamos da herança, só para estabelecer uma fronteira. Não, eu compreendo, eu compreendo completamente. Claro. Então, assim, e até concordo de certa forma. Mas eu acho que a grande preocupação do investidor, ou mesmo de quem já está estabelecido, é quanto à segurança desse sistema. Perfeito. Nós temos no nosso jeito de atuar, Douglas, assim como eu falo, a transparência. Então, nós temos sido muito, desde o primeiro contato com a AproSoja, por exemplo, a representação da AproSoja, ou a FIEP, CIEP, o próprio Móvel, nos contatos que tivemos, ou qualquer entidade de classe, nós temos procurado trazer uma visão muito realista da nossa concessão. Ela é desafiadora, mas ela é possível. Só que, assim, seguindo essa lógica de investimentos prioritários, assertivos, mas para te responder, nós ainda temos fragilidades quando nós pensamos em infraestrutura. Vou voltar ao caso do Uruçuí, que eu acho que ele representa bem a realidade do agronegócio. Para atender a demanda atual de Uruçuí, nós temos a energia confiável. Nós, inclusive, estamos em vias de conectar, energizarmos a segunda linha Boa Esperança Floriano, que vai ter um reflexo no atendimento a Bertolínia, que é quem hoje atende o eixo de Uruçuí. Nós temos Bertolínia por um lado, Boa Esperança Floriano por um lado, e temos Eliseu Martins por outro. Então, Bertolínia, que é quem atende hoje. A subestação de Bertolínia que atende a área de Uruçuí. Então, nós estamos fortalecendo para atender as cargas atuais. Então, assim, digo hoje que, fora as dificuldades normais de rotina do fornecimento, as falhas e recomposições, nós temos uma energia capaz de atender a necessidade. Só que, assim, as pressões dos empreendimentos de Uruçuí, elas começam a ser maiores. Vou dar alguns exemplos ali. A própria Bung, que foi citada agora, nós temos um pedido de aumento de demanda da Bung, que estamos tratando para isso. Nós temos que fazer um reforço adicional na subestação de Bertolínia, importante dizer isso. Nós temos as indústrias de calcário ali de Antônio Almeida, salvo engano, bem próximo ali, que também estão ligadas ao mesmo sistema, que requerem de nós o aumento também das demandas, e nós temos esses grandes projetos que estão propostos para aquela área. Então, naquela visão de investimentos prudentes, nós vamos tentando, no melhor ritmo que consigamos, e atendendo essas necessidades. Não é exatamente, eu sei que existe é importante, assim, colocar esses conceitos para que as expectativas elas sejam melhor gerenciadas. Para um empreendedor do agronegócio que chegue ali em condições, por exemplo, de antecipar a execução de uma rede, para ele o tempo tem que ser muito mais rápido. Mas vou dar um exemplo real, recente, relacionado à área ali de novo de Baixa Grande do Ribeiro. Então, um empreendedor chegou para implantar um grande projeto, executou, antecipou a execução da rede, terminou, e quando ele fez o pedido de ligação, eu disse, olha, a energia não é só ter a conexão física, a energia que vai ser... A capacidade. Não é nem a capacidade. Tecnicamente, nós estamos em condições, só que existe dentro das regras do setor, eu preciso comprar energia numa medida muito exata para fornecer para o nosso mercado com antecedência. Se vai entrar uma grande carga no ano que vem, eu preciso saber com antecedência para comprar energia, para daqui a um ano entregar energia em condições adequadas,
porque senão a concessionária ela é penalizada se ela sobrecontrata ou subcontrata energia para atender ao seu mercado. Então, assim, essa dinâmica, esses conceitos, eles precisam estar mais difundidos, mais compartilhados para que haja compreensão, porque não basta ter dinheiro para executar uma obra de forma antecipada. Nós precisamos cumprir esses passos regulatórios para que nem a concessionária, nem os consumidores atendidos pela distribuidora sejam prejudicados. Bom, vamos sair agora do nosso cerrado e vamos para o litoral, né? O litoral do Piauí também cresceu, se desenvolveu, está se desenvolvendo e isso tudo requer energia. O turismo só funciona com energia, né? Como é que a Equatorial vê essa questão e essa reclamação? Todo mundo vai passar o final de semana no litoral, um feriado prolongado, e chega reclamando do problema do abastecimento de energia. Como é que se justifica isso? Eu começo dizendo, afirmando que assim, as condições de fornecimento e os indicadores do litoral já são muito melhores. Então, assim, a cada ano, nós sabemos que existe um fluxo de pessoas, uma população flutuante muito grande no litoral. Estima-se ali em torno de 150 mil pessoas que vão passar final de ano, carnaval no litoral. Gente migrando temporariamente para lá significa um crescimento de demanda absurdamente alto. Então, o nosso sistema ele é muito mais demandado. Então, o que nós temos feito, Douglas, só para deixar a população mais tranquila? Eu citei rapidamente nos investimentos que esse ano nós praticamente duplicamos a potência instalada nas 3 subestações de Parnaíba. Duplicamos. Tabuleiro, Parnaíba 1 e Parnaíba 2. Além de termos praticamente reconstruído Camurupim. Então, naquela lógica de primeiro cuidar do suporte energético, nós fizemos isso. Pensando na operação, e aí tem a ver com falta, recomposição e tempo, nós temos feito algumas ações lá bem interessantes, antes de entrar em algumas particularidades de lá. Por exemplo, Barra Grande era atendido antes por um único alimentador, que é uma rede principal, né? Que sai de Parnaíba para lá, passando ali pela área de Coqueiro e chegando por lá. Nós fizemos uma conexão com outro alimentador e colocamos um equipamento que nós chamamos de Loop Automation, ou seja, eu faço uma inversão automática quando faltar energia por um lado. Isso já melhorou. Só que a condição física desses alimentadores não é boa ainda na medida da necessidade ali do nosso polo turístico. Nós estamos em vias de finalizar um alimentador exclusivo saindo de Camurupim, indo direto para Barra Grande, numa condição de robustez muito maior. O que eu estou dizendo é que nós esperamos, daqui a um mês, por exemplo, termos uma condição de fornecimento para Barra Grande especificamente, melhor do que sempre tivemos. E atuamos já vou falar da particularidade, que é o impacto que a salinidade tem nas áreas litorâneas de modo geral, em particular na nossa. A área do nosso litoral é considerada a segunda área de salinidade mais agressiva do Brasil. Perde ali para Fortaleza, Praia do Futuro, por ali. Mesmo com manutenção, uma rede dessa consegue durar quanto tempo? Depois que nós construímos uma rede nova, aplicando materiais especificamente projetados para essas áreas, nós temos que praticamente refazer essessas redes em 5 anos. Estou fazendo de conexões, de cabos, isoladores. Existem inclusive regras particulares. Para construir uma rede, quanto mais próximo da orla, mais eu exijo um material diferente, ou eu aplico um material diferente quando nós executamos essas redes. Então, assim, o sal, em palavras simples, ele come a nossa rede numa velocidade assustadora. Come conexão, rompe cabo. Então, assim, o nosso desafio de manter a rede no litoral é bem maior do que numa área distante da orla marítima. Mas, assim, esses investimentos eles têm sido muito robustos ali. Nós temos percebido o crescimento vertiginoso daquela região. Eu, particularmente, tenho chamado a atenção da nossa presidência, da alta direção, das diretorias corporativas para aquela área. Então, sem dúvida nenhuma, o litoral vai crescer ainda mais e muito mais rapidamente. E nós estamos nos preparando para isso. Outro investimento, para tentar dar um panorama completo, recentemente foi feita uma segunda linha
de transmissão que aproximou o ponto de suprimento de Piripiri. Antes nós tínhamos um ponto de suprimento em Piripiri que alimentava Parnaíba. Hoje esse outro ponto de suprimento está bem próximo de Parnaíba. Isso aumenta a confiabilidade na alta tensão, na transmissão. Então, voltando, é importante dizer isso, no segundo semestre nós temos que lavar semanalmente A rede. todas as nossas redes, principalmente aquelas mais próximas ali da orla, e os equipamentos, transformadores, subestações, chaves fusíveis, religadores, enfim. E para finalizar, nós temos investido muito na automatização do nosso sistema, para depender, no caso de falha, muito menos da atuação humana. Então, hoje nós temos em Parnaíba, nos principais centros, em Teresina, assim, um nível de automação que nós já consideramos elevado, considerando a realidade quando chegamos aqui. E a resposta da Equatorial? Eu também tenho ouvido muita reclamação no sentido de que, não, passamos 14 horas sem energia, passamos 10 horas sem energia. Essa demora, isso depende do tipo de problema ou é questão de pessoal? O que acontece? Depende do tipo de problema e, como eu disse, nós estamos investindo, fazendo investimentos no sistema, na automação, para depender menos da intervenção humana, que é muito mais demorada, muito mais trabalhosa. Mas assim, tem uma lógica também que é importante compartilhar com quem nos acompanha. Todas as vezes que nós temos interrupções, de modo geral, vou citar um exemplo mais contingencial. É comum aqui, quando começam as primeiras chuvas ali por outubro, novembro, dezembro... Até aqui na capital, né? Eu diria que especialmente na capital. Até porque, como eu te falei, nós temos aqui 40% do nosso mercado está aqui, o impacto maior é aqui. E é onde nós temos investido mais e é onde nós já temos melhorias muito significativas. Só para dar um exemplo antes que eu esqueça, Teresina, historicamente, era considerada a pior capital brasileira quando nós pensamos em indicadores de qualidade técnica. Então, historicamente, nós estávamos ali na ponta da fila. Nós evoluímos depois dos investimentos aqui e da melhoria de gestão da Equatorial. Nós já avançamos aí umas 5 posições. Tem muita coisa para fazer ainda. Mas assim, só ter evoluído já 5 posições e sendo melhor do que Brasília, por exemplo, hoje, já assim, nos anima a seguir trabalhando. Mas qual é a lógica quando nós temos uma grande contingência? Eu vou tratar especialmente disso, que é quando normalmente as pessoas reclamam dessa maior demora na recomposição. Quando nós perdemos uma subestação, um alimentador, grandes blocos de carga, nós sempre vamos atuar procurando recompor a maior quantidade de pessoas possível. Eu estou dizendo aqui quantidade de pessoas, casos relacionados à segurança e cargas sensíveis. É o polo hospitalar, é prioridade nossa. É cabo partido, se for o caso, é prioridade nossa. É um número maior de clientes afetados, é prioridade nossa. O nosso sistema hoje funciona de forma muito seletiva e a automatização ela tem muito a ver com isso. Se eu tenho um problema, se um carro bate num poste aqui, quebra o poste, automaticamente o nosso sistema hoje já consegue isolar aquele trecho. Automaticamente? Automaticamente. Por isso existem os religadores ali. Então ele isola esse trecho para que menos pessoas sejam afetadas. E aí nós vamos atuar ali para recompor aquela parte. Então o que acontece hoje, e as pessoas reclamam com razão, porque a responsabilidade é nossa. Eu vou evoluindo do maior número de clientes para o menor número de clientes afetados. Eu vou trabalhando, nós chamamos de reclamações coletivas. Então, se mais de 3 pessoas reclamam a falta de energia e eu associo a um componente, eu chamo isso de coletiva e eu trato primeiro essa área. As reclamações individuais, um galho quebrou um ramal, a pessoa ficou sem energia, é na área mais suburbana ou na área rural, inevitavelmente, por essa lógica, vai demorar um pouco mais. Então, nós reconhecemos que existem ainda muitas oportunidades para melhorar esse tempo de recomposição nessas áreas mais distantes dos grandes centros. Perfeito. Olha, nós falamos já dos cerrados, mas antes da nossa entrevista, eu tinha contatado aqui o Rafael Márcio lá da ProSoja, e ele mandou uma pergunta para você. Eu acredito até que você já respondeu, mas não custa nada a gente ter essa atenção com ele. Ele diz assim: quais são as expectativas de obras, de melhorias para atendimento do cerrado, especificamente fazendas? Eu primeiro mandar um abraço aqui para o Rafael, né? É um grande parceiro, uma pessoa com quem nós temos
enquanto representante da ProSoja, mantido um diálogo bastante produtivo. Sempre que nos chega a demanda do agronegócio como um todo, nós temos o cuidado de dizer que cada caso, como eu te falei, vai estar sujeito a um regramento. Então, se é uma fazenda próxima de uma rede, esse tempo de atendimento ele é rápido, a condição ela tende a ser menos onerosa ou participação financeira nula para o consumidor. É claro que ele vai arcar com a parte dele, da subestação, a infraestrutura que tem a ver com a sua responsabilidade dentro da sua área privada. Nós funcionamos, como eu disse, nós conhecemos a realidade do agronegócio, temos sido demandado, temos interagido bastante com o governo do estado ou entidades relacionadas ao interesse do agronegócio e temos estado atentos a essas demandas. Mas volto a insistir, Douglas, que a Equatorial ela se movimenta a partir da formalização dessas necessidades. Então, as demandas que foram apresentadas para a Equatorial, todas foram estudadas e todas as condições de atendimento são apresentadas para o interessado. E aquelas que nós só conhecemos de ouvir falar, alguns empreendimentos, eles de fato não existem movimentos no sentido de atendê-los. Então tudo tem que ser formalizado e com antecedência. Precisa ser formalizado com antecedência, porque se houver, e em se tratando do agronegócio pelas características que nós já falamos aqui, a necessidade de grandes investimentos ou obras de reforço relevantes, isso pode demorar porque é um regulador de tensão, que é o equipamento que nós colocamos quando as distâncias são longas para garantir um nível de tensão adequado, são 10, 11 meses depois que nós compramos para ser entregue. Então, assim, é muito comum no atendimento de uma das fazendas aqui do agronegócio do Piauí, pelas extensões que nós temos aqui, depender desses reguladores. Então, assim, é sempre bom pensar, se nós fôssemos pensar num prazo médio de atendimento para novos empreendimentos que estão distantes de um ponto de conexão. Tem que se pensar em um ano por conta da necessidade de equipamentos. Se não houver necessidade de equipamentos, a conexão é 20, 30 dias, como eu falei. Ele está falando aqui também assim, quais os investimentos estão sendo realizados e quais serão realizados a curto prazo. Tem algum já em execução? Você falou em algumas entregas. Eu citaria especialmente a linha do eixo Curimatá. É uma obra extremamente importante. Por que eu destaco aquela área? Porque existe uma demanda reprimida que indiretamente ou diretamente atende o agronegócio por conta do calcário que é produzido ali, ou não está sendo produzido por conta da demanda reprimida. Só para ter uma ideia, há 2 anos atrás nós planejamos uma linha de 69 kV para aquela área lá, que é uma linha de subtransmissão ali, né? Uma linha de transmissão que nós chamamos mais popularmente aqui para o nosso nível de responsabilidade. Em 2 anos, nós decidimos mudar essa previsão e já fazer um investimento para 138 kV. Então, assim, o eixo Curimatá nós estaremos resolvendo agora daqui a 6 meses. As ampliações de potência lá de Uruçuí já foi feita na subestação. Nós estamos ampliando o Gil Bués também para atender aquela parte de Santa Filomena, corrente por ali. É importante dizer isso. Nós temos também ali essa linha que eu falei para Floriano e especificamente ali em Baixa Grande, os investimentos vão depender do avanço dos nossos entendimentos com os interessados que já formalizaram demanda, nós já apresentamos as condições de atendimento. Nesse caso, como as cargas são muito altas, existe a participação financeira na maior parte dos casos, e aí precisa haver também um movimento da parte dos interessados. Então, o nosso limite ele realmente é muito bem estabelecido e precisamos avançar nas conversas. Inclusive, nós pedimos à época, em uma reunião que o nosso amigo Rafael estava presente, que a ProSoja estruturasse melhor essas demandas, para nos trazer e nos permitisse ter uma visão mais ampla, mais, eu diria que assim, consistente da necessidade do agronegócio para que nós possamos incluir essas informações no nosso planejamento anual. Para ter uma ideia, Douglas, da nossa preocupação em ter condições de atender o mercado, a cada ano nós planejamos o atendimento para 10 anos. Nós temos um plano determinativo, que são as obras de curto prazo, e um plano ali dos investimentos a médio e longo prazo,
para 10 anos. Então, hoje nós enxergamos ali o agronegócio com 10 anos. Só para ter uma ideia, Uruçuí, em 28, 29, nós já teríamos, pela nossa projeção de mercado, que fazer uma intervenção forte para atender a perspectiva que nós temos hoje, de demandas que estão sendo sinalizadas e formalizadas. Esses grandes empreendimentos que estão sinalizados lá, para os quais nós não conhecemos ainda as demandas, eles vão naturalmente impactar esses estudos, e por isso que é muito importante termos essas informações com antecedência. Aqui nós falamos até agora no atacado, vamos falar no varejo agora. Bom, me chamou especialmente a atenção nos últimos dias alguns acidentes, inclusive fatais, que ocorreram 2 em curto espaço de tempo em Oeiras, mas nós tivemos também em outras regiões do estado. E como é que se justifica isso? Falta de informação? Houve algum sistema na rede? Eu queria que você falasse enquanto distribuidor. Ok. É importante primeiro dizer que nós, Equatorial ou as outras distribuidoras, operam numa área extremamente arriscada. A natureza do nosso negócio é de alto risco. Então imagine, no nosso caso nós temos 6.000 pessoas que compõem a força de trabalho. Imagine a quantidade de operações diárias, quantas vezes nós acessamos aí o sistema elétrico diariamente, mensalmente, anualmente. Então a nossa operação é muito complexa. Dentro da empresa tem ocorrido, não? Não. Nós temos hoje mais de 1.000 dias sem acidentes típicos na companhia. Nós somos uma empresa exatamente pela condição de sujeição aos riscos, uma empresa intensa na questão da prevenção. Nós temos, por exemplo, um comitê de segurança quinzenal que envolve presidente e alta direção. Nós temos um programa que chamamos Jornada de Segurança, que procura alcançar tanto força de trabalho próprio, parceiros e comunidade, exatamente para levar essa questão da informação. A nossa rede, majoritariamente, é uma rede nua. Então, nós temos ainda o nosso parque, vamos dizer assim, ele é predominantemente de rede nua. Então a rede nua ela está mais sujeita a um rompimento. Nua e viva, né? Nua e viva. Então assim, ela está mais sujeita a um impacto, a um acidente por conta de contato com a vegetação, por exemplo. Desde que chegamos aqui, falo das redes existentes. A partir de quando chegamos aqui, praticamente todos os investimentos que nós fazemos já são com rede protegida na média tensão ou rede isolada na baixa tensão. Isso faz com que Teresina, por exemplo, que é uma cidade muito arborizada e depende disso, a convivência da nossa rede com a arborização seja mais harmônica, né? Sim. Então, o risco tem a ver com a característica, prevenção, né? Tem a ver com a característica da nossa rede. Apesar de exaustivos na informação, no alerta, nas campanhas permanentes ou no fato de não perdermos a oportunidade de tentar conscientizar a população, ainda existe uma carência muito grande. Então, ainda é comum, infelizmente, pessoas se acidentarem ao construir, ao elevar, por exemplo, fazer um segundo pavimento de um prédio e movimentar um material metálico e tocar na rede. Nós estamos, para ter uma ideia, Douglas, fazendo uma parceria com o Sinduscom, visitando as principais empresas para poder orientar as pessoas no sentido de tomar esses cuidados. A população, de modo geral, coisas que nós temos dito assim, não movimente antena de TV próximo da rede, é comum acidentes envolvendo essa movimentação. Não suba numa árvore que está tocando na rede para fazer poda. Aconteceu recentemente um acidente dessa natureza. Então, aproveito até para dizer que essa questão de poda, e nós somos muito cobrados por isso, existe uma responsabilidade compartilhada. Os municípios deveriam cuidar das árvores antes que elas tocassem na rede. As pessoas que plantam árvores, normalmente frondosas, fruteiras, no quintal, deveriam cuidar para que elas também não tocassem na rede. Porque o que acontece hoje, em regra, nem os municípios cuidam ou plantando adequadamente ou tratando antes que elas toquem na rede, e nem as pessoas também garantem as podas nos quintais. E as árvores avançam, seja na via pública ou nos quintais, para cima da rede, gerando uma responsabilidade para Equatorial
assim, bem grande. Então, isso faz com que todos os nossos esforços sejam ainda insuficientes para poder dar conta de tanta árvore. E nós temos no contato com a vegetação a maior quantidade de ocorrências de falha de falta de energia elétrica. E essa questão das árvores avançando sobre a rede causa um outro problema, que são animais silvestres que terminam. Eu vi hoje, eu estava pesquisando algumas coisas para perguntar para você na internet. Eu vi uma sucuri em cima de uma rede de alta tensão. Um negócio que inexplicável até. Ou isso é comum? Eu estou te perguntando agora, isso é comum? Se formos falar das principais causas de falhas nos nossos circuitos hoje, primeira causa, árvore na rede, e aí eu estou falando de árvore na via pública, na área urbana, e estou falando de árvores nos circuitos rurais. Agora eu recordei, tem casos até de grandes blackouts que foram causados por isso, né? Exatamente. Eu vou lembrar aqui ali, eu acho que foi na virada do ano de 21 para 22, que foi caótico aqui em Teresina. Sim. Nós tivemos mais de 300 árvores lançadas sobre a rede, na grande maioria árvores dos quintais, das áreas particulares para cima da rede. E assim, quando uma árvore cai em cima da nossa rede, independentemente da tecnologia utilizada, se cabo nu, se cabo protegido, nós temos ali uma ruptura, uma quebra, a destruição de trechos de rede. Então, naquele momento ali, como acontece hoje no Rio Grande do Sul, em São Paulo, nós temos visto a recorrência cada vez mais frequente desses episódios aí associados a questões climáticas. A nossa recomposição ela não é simples. Imagine você ter uma rede destruída em 300 pontos em Teresina. Não tem milagre. Nós vamos ter que retirar a rede destruída, retirar o poste quebrado, implantar um novo poste, reescavar, implantar um poste, lançar cabo. Então, tudo isso ainda cuidando para que as pessoas, ou populares, ou os próprios agentes nossos, não se acidentem, porque, de novo, nós estamos tratando de uma área de alto risco. Então, árvore na rede, por consequência, animais na rede, são hoje as duas principais causas de ocorrências com o nosso sistema. Olha, aqui é uma demanda que vem do município aqui próximo de... Agora deu um apagão aqui. Aqui indo... A próxima cidade, depois seguindo o Rio Parnaíba, né? União, pronto, União. Bom, essa demanda vem de União, é uma família que é uma mãe solteira hoje porque foi abandonada pelo marido. E ela ficou com 2 crianças com uma doença muito grave, que é epidermólise bolhosa. É uma doença que a pessoa, é como se a criança tivesse nascido sem pele. Então, tudo que toca, o calor, se você tocar com mau jeito, nasce uma bolha. Tanto que elas ficam envoltas em ataduras, parecem múmias. E elas precisam de ar-condicionado o dia inteiro, sobretudo no BR-Obró, né? Esse período talvez nem tanto. E a conta de energia é muito alta. A Equatorial tem algum atendimento específico, especial para essas circunstâncias? Algum trabalho social nessa área? Como eu falei um pouquinho lá atrás, Douglas, a nossa operação ela é extremamente regulada. Então, nós temos praticamente nenhuma flexibilidade para criar condições de atendimentos fora do regramento setorial. Eu te diria, assim, primeiro, me sensibilizando, né, com o caso lá da família, nós temos assim, bastantes casos que chegam de solicitação nesse sentido. Nós teremos hoje 2 possibilidades alcançadas pelo modelo, né, do setor elétrico. O primeiro é o enquadramento na tarifa social de energia elétrica, que é comumente chamada de tarifa social. Então, que provavelmente já esteja incluída, né? Se compartilhar Porque esse caso não é um caso recente. Essas meninas, hoje a mais velha, salvo engano, está com 26 anos. Os médicos diriam que elas não chegariam aos 14, mas a mais velha já vai com 26. Se compartilhares a unidade consumidora, nós podemos checar essa possibilidade. Então, a tarifa social, ela é aplicável para quem está regularmente cadastrado no cadastro do governo federal, independentemente de ter um ou outro benefício. É importante dizer isso.
Então, uma vez cadastrado e com o cadastro atualizado, essas famílias de baixa renda podem usufruir do benefício que pode chegar a 65% de desconto na tarifa de energia elétrica. É importante saber se elas já estão cadastradas, senão nós podemos fazer aqui um esforço particular para, entender o perfil, ajudá-las a usufruir desse benefício, essa família. A outra questão tem a ver com a nossa rotina de cobrança. Então, uma família que depende de um equipamento desses, que tem uma condição particular de dependência de energia elétrica, é nossa responsabilidade dispensar um tratamento mais cuidadoso. Então, a primeira coisa a fazer, basta um laudo médico para isso, que ateste a necessidade dessas pessoas, e aí nós cadastramos como VIP, e aí o atendimento emergencial é para ser mais rápido, uma suspensão de fornecimento, se for um caso extremo, tem que seguir cuidados muito mais extensos. Então, assim, hoje as duas coisas que nós poderíamos fazer seria isso, atribuir a tarifa social e cadastrar essa família como VIP para que ela possa ter essa atenção particular no caso da nossa operação cotidiana. Perfeito, Joaquim. Nós estamos chegando ao final. Eu quero saber se faltou alguma pergunta. Não, eu considero que foi um papo, primeiro, bastante agradável. Obrigado. Douglas. Aqui foi um privilégio estar com vocês aqui, falar para compartilhar um pouco de conceitos da nossa operação, dos investimentos que nós temos feito. Eu tenho bastante orgulho de trabalhar já na Equatorial. Desde antes de ser Equatorial, eu sou... Da antiga Semar? Da antiga Semar, no Maranhão. Então, a minha história, ela se confunde plenamente com a história da própria Equatorial, né? Evoluir junto com a Equatorial, crescer junto com a Equatorial. Então, eu sou do tempo que a Semar era, juntamente com a Cepisa, considerada das piores empresas do Brasil. E, assim, tenho orgulho de ter participado do trabalho que levou a Semar a, em 2016, por exemplo, ser considerada a melhor empresa do Brasil, juntamente com outras duas empresas do Nordeste, em uma categoria com outra empresa. Mas, assim, hoje, o que nós fizemos na Semar, fizemos no Pará, Pará tinha o pior... Sim, eu esqueci de dizer aqui no teu currículo que a Equatorial daqui, da qual você faz parte e é um dos gestores, é também o Maranhão e o Pará, né? Nós somos hoje 7 distribuidoras no país, então eu sou do tempo que nós éramos somente Semar. E a partir da experiência de privatização da Semar e da formação da Equatorial, nós adquirimos também a empresa do Pará em 2012, Piauí e Alagoas em 2018, Rio Grande do Sul, Amapá e Goiás, mais recentemente em 2022. Então hoje nós operamos literalmente de norte a sul do país, do Oiapoque ao Chuí. Temos 9 ativos de transmissão e temos outras empresas no portfólio aí. Somos hoje considerado o segundo maior grupo do país que opera a distribuição de energia elétrica. Então isso me dá muito orgulho, até por ter conhecido as dificuldades do Maranhão, lá ainda estatal, das dificuldades do Pará. Eu tive também uma contribuição e uma oportunidade importante ali no Pará. E no Piauí eu tenho muito orgulho do trabalho que tem sido feito aqui. Já me sinto piauiense. Bebeu da água do Rio Parnaíba. Por adoção, né? E espero, no meu nome pessoalmente ou em nome da Equatorial, a quem eu represento nesse momento aqui, gerarmos contribuições ainda muito mais relevantes para elevar o patamar dos serviços que nós prestamos, chegar no limite da expectativa dos piauienses. Esse é o nosso trabalho diuturno, literalmente, né? Nós trabalhamos 24 horas para melhorar essas condições. Hoje, em nosso nome, em nome do MOVE, muito obrigado por tudo. Muito obrigado a vocês pela oportunidade, muito obrigado a quem nos ouviu, estamos à disposição sempre. Bom, e aqui aos nossos internados eu entrevistei Joaquim Milhomem, que é gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial. Você que recebeu o nosso link, você não é ainda filiado ao nosso canal, você faz a sua inscrição, você compartilha e ajuda a disseminar todas essas informações pelo Piauí, pelo Brasil e pelo mundo. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Obrigado.